Fala, serzinho iluminado, meu semelhante, moça, moço, pessoa que está aí do outro lado. Hoje vamos conversar... Mas sobre o que vamos conversar hoje, gente? Vamos falar sobre como superar um término. Então, se você está passando pela dor de ter acabado um relacionamento que de repente foi muito importante pra você, você terminou ou ele terminou, ele te deixou, ela te deixou, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que eu acho que é saudável a gente compreender é a gente entender que o luto, ele tem as fases dele. O que é isso? Quando a gente perde alguém, por exemplo, a gente tem algumas fases psicológicas que a gente passa. Só que não é quando a gente perde alguém somente por questão de morte. Quando a gente perde alguém no sentido de perder afetivamente, digamos assim. Perder um relacionamento. A gente vive o luto do relacionamento. Então as reações que a gente tem, que a nossa parte psicológica tem, são parecidas com as de quando a gente perde alguém. Existem basicamente 5 fases do luto, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas fases são estados que a nossa mente passa e que elas não necessariamente acontecem nessa ordem, e cada uma tem um tempo, enfim, cada ser humano elabora isso, organiza isso dentro da cabeça de uma forma individual. E eu me lembro inclusive de uma história que quando eu tava numa fase de negação, de choque, de apatia assim muito grande, passando por esses estados, eu me lembro de ter entrado num blog para ler sobre o luto, e eu me lembro do relato de uma mulher, de uma senhora já, devia ter lá seus 50 e tantos anos, 60, e ela dizia que ela estava passando pela etapa da depressão, acho que era, e ela tinha tido um relacionamento de 30 anos, e eu me lembro que ela contava assim no relato dela, algo parecido. Eu dormi, dei um abraço no meu marido, a gente dormiu e eu disse boa noite, disse que eu o amava, e no outro dia somente eu acordei. Cara, eu me lembro que quando eu li aquilo, me pegou, mas tão forte. E imagina só, eu olhando de fora, no caso, o meu término era um término de um relacionamento de por volta de 10 anos, e o dela era um relacionamento de 30 e tantos anos. E eu fiquei imaginando quão forte não estava sendo passar por tudo aquilo. Então é só você lembrar de quando você perdeu alguém, perdeu algum parente, alguma pessoa, algum amigo que você gostava muito. Provavelmente a sua mente passou por alguns estados de você ficar em choque, tipo, meu Deus, não acredito que aconteceu. Depois, pelo menos ele descansou, ele tá num lugar melhor. Isso são as fases do luto acontecendo. Até que chega o momento da aceitação que, ok, você compreendeu e aceitou que aquilo aconteceu. Não que você passe a achar legal. Não que você passe a achar legal, mas aquilo já não te atormenta, já não te assombra mais. Ok, Gabriel, mas eu entendi que tem essas fases, mas como eu faço na prática? Porque isso vai acontecendo naturalmente na nossa cabeça. O lance é que existem formas, pelo menos foram coisas que eu fiz quando eu passei por um término que foi bem traumático pra mim, foram coisas que eu fiz pra ir me entendendo, me compreendendo, me ajudando a seguir em frente. E a primeira etapa é justamente essa de você compreender que existem as fases, que você vai passar por momentos da sua mente diferente, você vai alternar. E tá tudo bem você ficar nessa alternância de estados mentais, tá? Bom, uma vez que você compreendeu que existem então essas fases do luto, vamos pro segundo passo, que é você querer terminar. Eu acho que é uma das primeiros obstáculos que a gente passa. Porque quando você terminou o relacionamento, ok, você já passou por essa etapa, mas pra pessoa que foi deixada, ela não passou essa etapa, ela não decidiu terminar o relacionamento. Isso foi uma decisão sua que você elaborou antes de fato acabar. A outra pessoa não, acontece o inverso. Depois que acabou, ela tem que querer que tivesse acabado. É uma coisa meio maluca assim de pensar. Em um dos términos que eu passei, eu me lembro que eu demorei por volta de uns 9 meses, 1 ano pra querer terminar. Porque é uma briga consigo mesmo, sabe? Provavelmente você passa por isso, você não quer que acabe. Entende? Isso por N questões psicológicas. Então é muito bom que chegue um momento que você deseje, de fato, que termine. Porque somente assim você vai conseguir seguir em frente. Gabriel, mas não é tão simples, porque a gente não quer que termine, justamente porque não foi a gente que terminou. Sim, mas tem alguns macetes psicológicos para deixar isso mais fácil. O primeiro deles foi meu primo que me disse, inclusive, é entender que não era tão provável de ser.
Como assim não era tão provável? Quando a gente tá num relacionamento, a gente acredita, a gente fantasia e a gente faz de tudo pra enxergar que, cara, é nossa alma gêmea e é tudo que a gente queria. E tá tudo bem ser assim, né? Porque a gente precisa de fato alimentar essa sensação de que eu estou com o amor da minha vida pra que a coisa aconteça e vá se construindo. É natural nosso isso. Mas depois que acaba, é interessante você se fazer algumas perguntas pra você entrar em algumas reflexões. Por exemplo, imagine que você está sofrendo porque ele terminou com você. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Vamos supor que exista uma alma gêmea. Você deu sorte dessa pessoa falar a mesma língua que você. Além disso, você deu sorte dela morar no mesmo continente que você. Além disso, você deu sorte dela morar no mesmo país que você. Além disso, você foi tão sortuda que o teu par especial, o teu boy, mora no mesmo estado que você. E talvez até na mesma cidade, no mesmo bairro que você. E o principal, além disso, você deu uma grande sorte dele querer ficar com você. Sortuda você, hein? Eu me lembro quando meu primo disse isso pra mim. Em uma conversa que a gente tava tendo, a hora que ele me disse isso, parece que minha mente abriu e eu pensei, caralho, talvez... Calma. Talvez ela não tenha sido a mulher da minha vida. Talvez eu acreditei nisso. Eu fiz com que ela fosse. Da mesma forma que eu fiz com que ela fosse, eu posso fazer com que ela desseja. E a hora que você pensa que não era tão provável, que não é tão provável de você encontrar o seu par, digamos assim, nessa coisa um pouco mais fantasiosa, você começa a abrir a mente e pensar nos prós do relacionamento ter acabado. E isso faz com que fique mais fácil você desejar o término. Você querer também que tenha acabado. A hora que você abre a mente. E isso faz com que a gente caia no terceiro passo aí, digamos assim, nessa terceira coisa que eu quero dizer hoje, que é mudar os hábitos. Uma vez que você fala, peraí, calma, então talvez seja outra coisa, deixa eu olhar com outros olhos. Te permite olhar sob uma nova perspectiva. E assim adotar novos hábitos, sabe? Por exemplo, talvez você sempre quis aprender um idioma novo, talvez você sempre quis praticar um esporte físico, fazer academia, fazer uma faculdade, mas que pelo regime do relacionamento, não porque outra pessoa não queria, mas por como as coisas estavam, talvez você estivesse se inclinando para um rumo na sua vida. E de repente esse momento pode ser um momento de guinada, sabe? De vários aspectos. De repente você pode aprender uma coisa, fazer teatro, e aprender a tocar um violão, enfim... Fazer coisas que você sempre sonhou e nunca fez, porque estava já naquele formato. E por que que isso é tão importante? Porque a hora que você adota novos hábitos, isso vai trazer novas versões de você, novas facetas, sabe? Novas partes da sua essência você vai construir. Isso vai trazer novos vocês. E trazendo novos vocês, os sentimentos desses novos vocês serão outros também. Isso vai permitir com que você ressignifique tudo que você sentiu. Porque as coisas são assim, sentimentos mudam se a gente muda. Gabriel, legal, faz sentido, mas pra mim é um pouco difícil de querer fazer. Eu não quero nem sair da cama, eu tenho vontade de ficar deitado o dia todo. Eu te entendo e você não tá errado, tá? Não se culpe por isso. Uma forma de você conseguir adotar novos hábitos, que inclusive eu fiz também, e me ajudou muito, 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 é você imaginar, criar a situação hipotética de que a pessoa que terminou com você foi viajar, tá? Ela foi fazer uma viagem, foi fazer um intercâmbio e vai ficar 2 meses fora. E por que que isso ajuda tanto? Porque a hora que você cria essa situação na tua cabeça de que ela só foi viajar, mas ela vai voltar pra você, você retira do teu psicológico a sensação de desconforto e a sensação de exclusão, sabe? Quando alguém termina com a gente passa um tempo se sentindo negado, se sentindo rejeitado. E a hora que você imagina isso, você fala, não, a pessoa só foi viajar, ela vai voltar pra mim. Isso te tira esse peso da rejeição e faz com que você consiga ir tocando a sua vida. E à medida que você vai tocando a sua vida sem essa pessoa, vai pegando novos hábitos, você vai aprendendo a ser de formas diferentes. Isso vai facilitando todo o processo. Inclusive, teve hábitos que, por exemplo, eu adotei em determinados momentos, que pra mim era tão difícil imaginar a vida sem a outra pessoa, que eu pensei, não, ela foi viajar, ela vai voltar, e eu vou inclusive aprender isso aqui pra eu poder mostrar pra ela quando ela chegar. Eu sei que isso soa um pouco, talvez psicopatológico, assim, um pouco esquizofrênico, mas é somente uma artimanha pra você lidar com a própria mente, sabe?
porque não necessariamente a tua mente vai estar jogando a seu favor nesse momento. Bom, e aí a gente vai para a próxima etapa, que é o seguinte: logo que você mudou os hábitos, você vai começar a vivenciar uma coisa interessante, que eu chamo de reciclagem afetiva. Posso até fazer um vídeo sobre isso, se eu já tiver feito, tá no card aqui. O que é reciclagem afetiva? Imagine que você tem um móvel velho aí na sua casa, tá? Ele tá, enfim, tá surradinho. Ele pode ser reformado. Vamos supor que esse móvel é ou foi importante pra você. Você pode pegar esse móvel, lixar, colocar uma outra tinta, enfim, fazer uma reforma. O que é reformar? Dar de novo forma. É escolher novamente uma forma que aquilo vai ter. Conforme você vai fazendo, vai mudando seus hábitos e vai aprendendo a estar sozinho, você vai reformando o afeto que você nutria. Você passa a nutrir esse afeto de uma forma diferente. Entende? Porque os afetos não necessariamente vão morrer, o que você sente, histórias não acabam, a gente não é um computador que a gente deleta as pessoas, isso não acontece. Então é muito mais inteligente, natural e humano você aprender a reciclar os afetos, entende? O afeto pode ser o mesmo, você pode continuar amando aquela pessoa, mas você vai amar de uma forma diferente. Amar no sentido de um amor de caridade, de um amor ao próximo, sabe? Não de um amor conjugal de cara, quero dividir a minha vida com ele, com ela. Mas aprender a amar de uma outra forma. Nossa, eu desejo que essa pessoa seja feliz, enfim, que ela encontre as coisas que ela precisa encontrar na vida dela. E você entende que ela fez parte da sua história. E tá tudo bem isso ter acontecido. Então, permita com que essa reciclagem afetiva aconteça. Você vai perceber, vai ter alguns momentos que talvez no começo seja muito mais difícil, mas conforme o tempo for passando, você vai ver que de repente você vai se pegar pensando e sentindo que cara, tá tudo bem o relacionamento ter acabado. Eu continuo feliz. Ele não existiu pra ser pra sempre. Ele existiu pra existir somente. No tempo em que lhe coube existir. E aí você começa a entender e falar, cara, que legal, então existe essa nova possibilidade de afeto. Nossa, eu guardo uma consideração muito grande pelo fulano, pela fulana, por tudo que a gente viveu. E acabou e tá tudo bem. E aí a gente chega na quinta etapa, que é tudo passa. Tenha paciência. Talvez você seja uma pessoa um pouco impaciente, ou talvez você seja mais paciente, enfim, não sei exatamente como você é, mas você precisa ter paciência, porque essa etapa toda, ela vai levar um tempo para acontecer, sabe? Eu gosto muito da natureza, gosto muito de trazer para nós coisas da natureza. Cara, você planta a semente, ela demora um tempo para germinar, para florir, para nascer a planta, para planta desabrochar, para flor aparecer. E cara, e essa flor pode morrer a qualquer momento, e mesmo se ela viver, um dia ela vai morrer para que ela se transforme numa semente por uma outra coisa. E a vida é assim, a natureza é assim, as coisas são cíclicas. Não é à toa, inclusive, que eu carrego essa argola aqui, ó, no pescoço, para me lembrar constantemente de que a vida é um ciclo e as coisas são assim mesmo, são passageiras, são efêmeras e tá tudo bem ser assim. Nós somos efêmeros. A gente só por alguma razão tende a pensar que a gente vai viver para sempre da forma que a gente é, mas a gente vai morrer e é assim a vida. É assim a vida. O problema do tudo passa é que nós sabemos que tudo passa, mas nós não queremos que tudo passe. Nós não queremos que aquilo que acabou passe e que seja esquecido. E eu entendo você sentir isso e tá tudo bem você sentir isso. Uma forma de talvez você conseguir lidar com essa sensação de ter paciência e querer que a coisa passe é você proteger o teu eu criança. Como que é isso? Como que eu faço comigo? Eu imagino constantemente na minha vida, tá? Isso tem muito a ver com amor próprio, inclusive. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre amor próprio, vou deixar o card. Eu tento trazer na minha mente constantemente que existe um Gabrielzinho morando aqui dentro. E eu sou uma pessoa altruísta, eu sou uma pessoa que olha pro outro. Eu sou uma pessoa que tem empatia. Mas o difícil de pessoas que têm empatia é que às vezes elas não olham pra si própria. E aí a coisa degringola um pouco. Então qual que é o lance? Já que eu tenho essa necessidade de cuidar do que é alheio a mim, cuidar do que não sou eu crio uma situação onde eu estou cuidando de um Gabriel, que é o Gabrielzinho que existiu lá no passado. Então eu imagino que dentro de mim existe o meu eu criança e que nesse momento ele tá precisando da minha ajuda, ele tá precisando de mim, ele tá precisando do meu cuidado. O lance é que a gente quer cuidar mesmo da pessoa que nos deixou, porque a gente ainda ama daquela forma. Então a gente tem inclusive medo e receio da gente deletar ela da nossa vida e depois ela vir atrás. Isso é natural que aconteça, esse monte de pensamentos. Então uma forma de conseguir lidar com tudo isso é você cuidar do teu eu criança. Você vai continuar cuidando da outra pessoa, tá tudo bem. Por hora você continua cuidando, mas cuide primeiro do teu eu criança. Você vai perceber que as coisas vão
começar a ficar um pouco mais claras e você vai começar a se priorizar um pouco mais. Isso vai te fazer muito, muito, muito bem. Eu sei que términos são complexos, tem N coisas que a gente poderia falar, inclusive eu gostaria que você falasse aqui embaixo coisas que você fez para superar términos, talvez ajude outras pessoas que estejam passando por isso, tá? Todo mundo se ajudando, a vida de todos fica mais fácil. Então é isso, se inscreve no canal se você gostou, se você quer sugerir algum outro tema, comenta aqui embaixo, tá? O que você gostaria que eu falasse, novos temas. E é isso, gente. Um beijo na alma, paz no espírito, vão com Deus, muita tranquilidade, muito equilíbrio na vida de todos nós, de cada um, e que a gente vá adquirindo maturidade e sabedoria aí e vá seguindo a nossa jornada, que é só nossa e por isso que ela é do jeitinho que ela é. Valeu, gente. Um beijo.